Iniciar então o nosso estudo dessa manhã de sábado, dia 17 de maio de 2025. A senhora faz a oração inicial para nós? Posso fazer? Então tá. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, lembrar de Deus e da figura de Jesus, que é o nosso irmão mais velho, pedir a eles que nos abençoem, nos protejam, para que nós possamos fazer um bom proveito desse estudo de hoje e que abençoe também as nossas famílias, família de cada um de nós, família dos nossos amigos, dos nossos parentes, de todos que nós amamos, e também a família do mundo inteiro, a família da Terra. E obrigada, Jesus, por nos dar essa oportunidade. E vamos, então, iniciar o nosso estudo de hoje, que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje nós pretendemos encerrar o capítulo 18, Obsessão, e que nós já estamos acho que na quarta, né? Quarta reunião que fala sobre esse assunto. É um assunto bastante envolvente. O capítulo é bem longo, ele fala sobre 5 casos de tratamento de obsessão que acontece numa casa espírita e descreve bastante sobre o mundo espiritual, como é que é o tratamento no mundo espiritual e como é que esse tratamento repercute aqui entre os encarnados, que envolvendo a questão da participação mesmo do enfermo, do obsediado. Se ele não contribui, difícil vir a cura. Então, nós estávamos justamente estudando esse capítulo 19, que traz essa informação. Em dado momento, ele estava falando também até sobre os médicos aqui encarnados, né? Falando sobre o psiquiatra, que o psiquiatra fica desconcertado, ainda que ele seja espírita e procura fazer o tratamento, às vezes ele fica desconcertado por conta das soluções que são muito diversificadas e tem situações onde os encarnados obsediados, né, ele não consegue mesmo sair dessa situação de obsessão, né? Ainda que afaste o obsessor, ele volta a atrair ele, porque às vezes ele está envolvido muito com o obsessor, afinal são várias vidas que passaram juntos e eles não conseguem muitas vezes se desligar, né, desse, desse espírito que está obsediando ele. E também fala ele que os problemas são bem diversificados, né? Cada caso é um caso, não dá para falar que o mesmo tratamento de uma situação é outra. Tanto é que os problemas aqui mesmo, nesses 5 casos, são bem diversificados, né? Cada um tem a sua dor, o seu resgate, a sua forma de trabalhar essa questão da obsessão, né? E chama a atenção nossa também que dos 5 casos, apenas uma tinha aquela contribuição para sair, para a cura. Que é um caso de uma jovem senhora que ela estava trabalhando internamente, através de oração, através de mudança de visão e de comportamento, e então ela estava conseguindo sair daquela situação e recebendo a ajuda do plano espiritual. Os demais, o plano espiritual enviava a ajuda, mas eles não conseguiam sair dessa situação, né? Estava sempre preso ao obsessor dessa situação. E Alexandre então estava mostrando como que funciona, né? Por que às vezes não se consegue resolver a situação, né? E por que continua esse tratamento ainda assim, né? Mesmo sem resultado, a espiritualidade continua ali trabalhando aquela situação, né? Envolvendo uma
um grupo enorme, né, de trabalhadores do plano espiritual, às vezes tendo quase que certeza que o resultado não vai ser de solução. E daí ele lembra, né, que o exemplo, ele traz um exemplo nosso aqui da Terra. Né? Quando a gente tem um filho amado e ele está com uma situação, ainda que desenganado, né, pela medicina humana, falando, os pais geralmente não abandonam, fica ali sempre na esperança, vai sarar, né? E, e espera que alguma coisa diferente aconteça, que ele saia daquela situação e que ele consiga se curar. Não desiste nunca. E assim também, né, é o amor no plano espiritual também. Os benfeitores têm aquele desejo de auxiliar, de contribuir para que as pessoas saiam daquela situação. Né? Sempre existe um benefício, né? Seja para o desencarnado, seja também para aqueles que estão ali sendo atendidos, sempre seja para aqueles que estão observando ou auxiliando também encarnado, todos eles têm algum resultado. Então nada está perdido, né? Todos de alguma forma recebem alguma coisa quando o trabalho é sério e as pessoas estão realmente interessadas. E ele apresenta então uma série de perturbações outras que ocorrem devido a essa questão da obsessão, né, na parte física mesmo. Então ele fala em várias situações onde a pessoa tem comprometido o aparelho fisiológico, né, bom, então ele mostra ali, por exemplo, a pessoa, o cérebro, né, os nervos lombares, já fala de descrição de vários órgãos aqui que são envolvidos e que são comprometidos nesse problema da obsessão, a degradação física, né, que vai acontecer no fígado, nos rins, né, a insuficiência cardíaca, né, ele mostra ali o caso, né, que um está com uma pré-tuberculose já avançada. Então, todos esses processos obsessivos, eles envolvem também a parte física, né, se torna uma doença física. Então, ele precisa tratar daí também com o médico da terra, porque são séculos e séculos de envolvimento ali, né, onde os dois estão juntos, são muito próximos, né, seja por animosidade mesmo, pela inimizade que tem, seja por aquela afinidade que tem, eles estão ali juntos. E isso causa bastante comprometimento na parte física. Então fica doente do corpo também, né? Aí o André Luiz ainda faz a pergunta, né? Se acontecesse, por exemplo, da pessoa conseguir, né, retirar, né, os obsessores que estavam ali fazendo aquele trabalho de obsessão, se ele voltaria a saúde física também, né? E ainda que eles não mudassem, né, a forma de ver a vida, mas por uma força, né, do espiritual ali conseguisse retirar aqueles espíritos. Falou que o comprometimento já existe e geralmente a pessoa ainda permanece enferma, né, o comprometimento físico. E às vezes até agrava, dependendo da pessoa. Sempre depende do enfermo sair daquela situação ou não. Então eles terminaram ali o trabalho de desobsessão, né? Desfez aquela cadeia ou corrente magnética que estava sendo feita para proteção até do trabalho, e ele reparou então que os três enfermos, né, que estavam ali, aqueles dois que parecia zumbi, né, e uma outra senhora também que estava envolvida com a questão de vingança ali, né, que a pessoa queria vingar porque ela foi dona de escravo na vida anterior. Eles atraíram de novo, né, os espíritos. Assim que terminou o trabalho, de novo eles sentiram a necessidade da presença, né, daquela
presença do Espírito junto a ela nas mentes de cada um. Então ele falou que a gente não se deve aguardar milagres, né? A colaboração existe, mas não vai modificar assim do dia para a noite, né? Então eles vão continuar ainda por algum tempo com aquela situação de prisão, né? Que estão tão presos um ao outro ali, né? Os encarnados com os desencarnados. E então eles vão persistir naquela situação por algum tempo ainda, né? São obsediados. E aí ele lembrou uma situação que a gente precisa entender, né? Como é que é a atuação dos mentores, né? Nessas questões tão diversificadas, que uns recupera, outros não recupera. Às vezes aqui na Terra, enquanto encarnados, quando a gente vê uma situação, né, que pode, quando que a gente quer contribuir, a pessoa não quer sair daquela situação, a gente se envolve, tenta de uma forma ou outra. E aí ele falou bem assim, ó, o servo fiel, né, aquele que está trabalhando em benefício do outro, não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, né, que às vezes a pessoa se envolve tanto que às vezes até ela fica doente junto. Né? Não é aquele que chora, nem aquele tá aqui, ó, que observa também com indiferença, impassível, né, aí ele fala, nem o sentimentalismo doentio ou a frieza correta não edificam o bem. Então, o bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio. Então, é preciso, quando tá fazendo esse trabalho de auxílio ao próximo, que tenha esse equilíbrio, né? Que tenha esse equilíbrio. Que nem pende para aquela história de ser bonzinho, quer ajudar, mesmo que a pessoa não queira a ajuda, que isso também não funciona, isso só desgasta os dois lados, quanto ficar indiferente, falar, não, deixa, a justiça é de Deus mesmo, é Ele que quer que se vire com o seu problema. Não, nem uma coisa nem outra. O acolhimento amoroso, né, é necessário, e ajuda consciente de acordo com a pessoa deseja, né, e o que está ao alcance daquela pessoa ajudar. Né? Isso traduz, então, a vontade de Deus, vontade divina. Então, é uma lembrança que a gente deve guardar, eu acho que para a vida da gente, né? Tem situações que às vezes é muito difícil, né? Mas não vamos abandonar a pessoa, claro que não. Mas não vamos nos envolver a ponto de a gente adoecer junto. E às vezes acontece isso. Tem pessoas que se envolvem de tal maneira com o problema do outro que passa aquele problema a ser dela e o outro não quer resolver e ela fica com aquele problema, com aquela encrenca, adoece junto, né? E fica envolvida de forma assim muito mal. E existe aquele que fala, não quer ajuda, então deixa para lá. Não, nem me venha com seus problemas que eu não quero. Às vezes a pessoa, né, quer desabafar e tudo, e ela não quer resolver o problema ainda não é o momento, né? Então o acolhimento sempre é bom, né? Com amorosidade, sem esse envolvimento doentio, que faz mais mal que bem. Então, ele até faz uma comparação, né, naquela questão dos que compromete tanto o físico, né, o corpo físico, torna-se uma doença física, que aí ele fala que aquele corpo, né, ele fica mesmo danificado e mesmo depois que o espírito se afasta, a pessoa continua. Então ele faz uma comparação com o violino, né, que entregue a um artista, né? Então o corpo seria esse violino que Deus nos entrega quando a gente reencarna. Aí, por conta dos golpes, né, dos perseguidores da desencarnados, por conta do nosso descuido, o corpo fica comprometido. E daí quando se vence aquela etapa, os obsessores saem daquela obsessão que está causando, o corpo fica comprometido. Então o violino é como se o violino tivesse com uma corda a menos e ele não vai mesmo poder tirar boa música dali. Então ele vai ter que sair, né, e consertar aquele instrumento, né? Então a preservar o instrumento dessa situação de que
de enfermidade. Então, a comparação que ele faz. Nós estamos sempre, temos que estar sempre alerta, aliás, né? Então, ele fala até do Stradivarius, que é comprou um violino valiosíssimo, né? Por mais valioso que ele seja, se ele está faltando, está com uma corda arrebentada, ele não vai poder se tirar a boa música. E fala também sobre o equilíbrio, né? Se as pessoas encontram equilíbrio imediato e se essa recuperação, né? Ela acontece de imediata também. Ele falou, não, às vezes alguns permanecem enfermos até a morte física, né? Não consegue mais recuperar aquela questão de antes, né? Então as dificuldades são dos dois lados também, porque aquelas pessoas que estavam ali assediando, né, também ficam comprometidos. E tem alguns que são convencidos, né, no plano espiritual e eles percebem o mal que estão fazendo, aqueles desencarnados, e até voltam querendo ajudar aquela pessoa, né? Daí sim se tornam trabalhadores do bem até em benefício, né? Aquele inimigo que era do passado, ele percebe o mal que fez, percebe que não é esse o caminho, e quer até compensar o mal que fez aquele encarnado e quer voltar para poder ajudar a pessoa que está naquela condição. Então esse é o nosso capítulo 19, né? Encerrando ele. A senhora quer fazer algum comentário, dona Lelinha? Pois eu estou lembrando aqui, eu tenho a mulher do sobrinho do meu marido, ela é uma mulher ativa, trabalhadora, toda serelepe, conversadora demais, muito ativa. Quando a filha dela casou e de imediato engravidou, ela já começou a ficar meia diferente, calada. Ela era costureira, tomou nojo das máquinas, não quis costurar mais. Aí depois ela ficava só no quarto fechada. Foi só a menina nascer, ficou pior. A menininha nasceu, ela não curtiu a criança. Ficava no quarto fechado até semana. Precisava de alguém lá tirar ela, levar no banheiro e dar banho. Nossa, ficou bem. Estava fechada, não tomava banho de jeito nenhum. Comprometimento motor. E aí internou ela tem um hospital psiquiátrico em Goiânia que chama Hospital Psiquiátrico Caso de Eurípides. Ele é um hospital psiquiátrico espírita. Ela vai para lá, ela melhora. Aí fica lá uns dias, melhora, vai para casa, fica bom uns dias, quando é fé ela piora. Aí um dia ela piorou, que ela bebeu um vidro de comprimido, foi até para UTI. Aí não tinha vaga na casa de Eurípides, ela foi para uma outra clínica comum. Aí que lá ela piorou assim para valer mesmo. Ela piorou que as pessoas que ela não ia nem escapar, tão ruim que ela ficou. Aí até que saiu vaga na casa de Eurípides, ela foi para lá. Então fica desse jeito, ela zanga, vai para casa de Eurípides, melhora, volta para casa. Zanga de novo, vai para lá, melhora um pouco, volta para casa. Fica essa peleja. A hora que ela sai de lá, sai boa. Mas logo ela zanga de novo. Vai piorando, piorando. A hora que piora muito, vai de novo. E assim tá essa luta deles, coitados. Ela não curtiu a netinha dela, fez 2 anos agora em janeiro. Curtiu a netinha. Aí ninguém entende por quê, porque eles não entendem de espiritismo, né? Então, é algum problema ligado a esse da neta, provavelmente, né? Mas que jeito ninguém sabe. Então, aí é a questão, né, de avaliar o que está acontecendo, né, com a questão da visão de vida, né, na forma da família dela mesmo, né, porque que ela continua presa a essa situação, né, que o marido dela é caminhoneiro, ele viaja muito para Argentina, Uruguai, Paraguai, ele é caminhoneiro de cegonha. Sim. Aí, esse tempo atrás, que ela fez uma viagem com ele, que pôs a viagem todinha boa. Foi e voltou boa. Tranquila.
Mas em casa começa desse jeito. O problema é em Apresenta. casa, né? Deve É. ser o problema tá em casa. Às vezes a presença dele, né, mais Ele não está em próxima, casa. inibe a Ele aproximação, né, fica dos 5 dias fora espíritos, de né? casa. Lembro que nós fizemos alguns capítulos onde tinha alguém da casa, né, que conseguia criar aquelas barreiras protetoras na própria casa, né? A pessoa É, fora da casa, ela é assediada pelos espíritos. Quando chegava em casa, ela se, se via mais tranquila quanto a isso, porque no caso, no exemplo que nós vimos, era a esposa, né, que ela era mais ligada à oração, à espiritualidade. Então, aquele ambiente ali estava protegido. Quem sabe, nesse caso que a senhora citou, né, o marido que é a pessoa que faz a tem. barreira, né? Mas ele tem que pôr o pão de cada dia, né? E ela É não difícil. consegue sozinha. Mas o ideal mesmo é que a pessoa consiga sozinha, né, criar essas É, barreiras, né, com a mudança de uhum. Pois comportamento. é, ela vai para o hospital, caso de Eurípides, ela fica boa, volta para trás, passa uns tempos. Agora já tem uns tempinhos bons que ela está em casa, diz que está boa. Ah, Ficou mais de mês lá no hospital. e às vezes é a visão, né, que a pessoa tem situações onde a pessoa é aquela pessoa negativa, né, que está sempre de mal com a vida, sempre tudo tá É, ruim. ela tem esse meio estilinho de implicante, Aí, assim, a pessoa dela, né? ah, Mas às vezes tem algum coleguinha instruir mais, né? é que daí ela mesma atrai, né, atrai para si aqueles que Porque se a afinizam com costura, aquele comportamento. é uma terapia. Costurar, bordar é terapia. Sim, E ela começou odiando a costura, porque ela costurava muito. E não, isso ajuda começou a bastante odiar. encontrar uma atividade assim que a pessoa se envolva. Pois é, Mas o meu genro mesmo ficou doente, o doutor mesmo falou para ele, você é a sua sorte que você tem um trabalho. Se você não tivesse um trabalho fixo, você estava enrolado, meu filho. o pessoal até Para ele. coloca o nome de labor terapia. E tem o trabalho e tem, além de tudo, tem responsabilidade. Porque ter o trabalho e não ter responsabilidade também não adianta, né? Não adianta. Isso aí ele tinha, sarou, tá ótimo. Tá ótimo. Mesma coisa de antes. Passamos em um ano, graças a Deus. Graças a Ele Deus. é muito religioso na Igreja Católica, porque qualquer religião onde se fala em Deus e pensa na bondade divina, vale. Porque a Igreja Vale. Católica é uma igreja boa, ela pensa muito na bondade divina, né? E talvez alguns pensamentos atravessados, mas não, é porque ainda não sabe. Mas a Igreja Católica é muito boa. O mais importante é a questão, né, da boa vontade para o bem, né? Não importa a É, ideologia, não importa a forma de a pessoa crer, desde que ela é, esteja voltada para o bem. agora é coordenador do grupo da Pastoral da Família, a gente está trabalhando muito também. E É, aí ajuda muito. Mas é assim, a obsessão, o obsidiado, ele também tem que colaborar, porque ele não fica, de início, ele não fica totalmente tomado, que ele não possa pensar, né? ele tem ele que manda no corpo dele, né? A hora que a É, vontade dele muda, então, ele consegue. tendo, a pessoa tendo a autoconfiança e sabendo discernir o bem do mal, é mais fácil para poder É, dirigir uma coisa dessa aí, ó, uma obsessão dessa. é que a ajuda vem quando ele chama pela ajuda de forma sincera, ela Quando ele vem. chama por Deus, né, que ele ora e pede a ajuda de Deus para ele, a É, ajuda dos bons amigos, porque às vezes aquele que está com ele lá é bom amigo, mas ele pensa que está fazendo bem e não está fazendo mal para a pessoa. tem essa parte também, né? São É, ignorantes. Aqui na Terra também, às vezes, a gente acha que está fazendo bem, né? é, E não está na questão dos filhos, por exemplo, né? eu lembro um dia, um padre dando um sermão na igreja, ele falou assim, todos nós somos diabinhos.
Todos nós somos diabinhos. É, Porque eles falam que é o diabo, né? sim. Todos nós somos diabinhos. Aí diz que a amiga fala para outra assim, amiga, você viu? A fulana tá dando em cima do seu marido? Ué, Ah. esse é um diabinho. Ela foi um diabinho com a outra. Querem pôr discórdia na família da outra. Aí foi falando coisinha assim do dia a dia. Falei, mas é desse jeito mesmo. Todo mundo é um diabinho. Assim, um pouco diabinho. Um pouco obsessorzinho do outro. Talvez por isso naquela parte lá de Jesus, né, quando um dos discípulos, não me lembro o nome direitinho, acho que é Pedro, ele se aproxima de Jesus e fala alguma coisa que Jesus não concorda, e ele fala bem assim, afasta-se de mim, diabo, né? Porque é opositor, né? Diabo é opositor, né? Pois é, os aladinos de Satanás, né? Que é a É mesma coisa. Satanás isso. Aí o padre ficou desse jeito aí, ele está certo. A maioria de nós somos um pouco Somos. diabinhos mesmo. É, depende do momento. Quem cita o mal, ele está bancando o diabinho, no caso. Vê lá, tá sendo obsessor do outro, obsidiando o outro. É Ele verdade. não é só o espírito já desencarnado que obsidia a pessoa, não. O espírito encarnado também obsidia pessoas. Ah, é verdade. Você observou? Tem Tem obsessor. gente que Tem tem obs... que tem domínio demais sobre outra pessoa. A pessoa chega a treme de ver. Existe isso demais, eu já vi demais. A pessoa tem Essa é uma obsessão, outro tipo de obsessão, nossa, que Deus, nesse capítulo que não é citado, mas tem estudo, sim. isso aí o marido tá obsidiando a coitada sem saber. Tem, isso mesmo. Tem de encarnado para encarnado. E tem de Nós, encarnado para desencarnado também. Às vezes não é o é, desencarnado que é o obsessor, é o encarnado, né? é que fica aqui chorando, esperando, falando, né? É, Fica obsidiando o crente. coitado de lá. Não deixa a pessoa ser feliz, né? A minha nora é crente, a mãe dela morreu dia 6 de abril. Não, É, 6 de abril. Ela morreu. Aí ela chorando demais. Falei, Fanusa, para de chorar. Você não acredita, não, mas sua mãe tem que descansar. Sua mãe tem que descansar primeiro. Deixa ela descansar. Não, mas minha mãe foi para o céu. Falei, pois é, porque seja onde ela estiver, aonde ela estiver. Ela não acha bom que você está chorando. Ela não vai ficar feliz que você está chorando. Ela pode estar no céu, pode estar onde ela quiser. Mas ela não vai ficar feliz de você chorando. Porque pensa bem, você ficaria feliz de ver seus filhos chorando por você? Ela, não, isso não, né? Depois então para de chorar por ela. E é, de ficar chamando por ela e chorando por ela. Aí, mas assim, na maneira dela, explicando ela na maneira dela, né? sim. Porque não pode pôr a minha maneira para ela. Aí ela só sabe que a senhora está certa. Ela, mas agora eu estou sem mãe. Eu falei, você tem eu sou sua mãe. Você lembra que a sua mãe ficava até ciumada, que você tinha mais amizade comigo, tinha que ir com ela? Ela, pois é, ainda bem que eu tenho a senhora. Aí ela foi melhorando, tá boa agora, tranquila. Então a mãe dela está lá descansando, sossegada. Porque quem chorava mais era ela. Os outros não chorou nada. Só ela que vivia chorando. Ela Olha está aí. lá, tratando lá, coitada, se cuidando. É, tem esse tipo também de obsessão, de encarnado para desencarnado. Não dá sossego para a pessoa que partiu, né? Porque o luto, ele faz parte, né? Mas às vezes o luto demora No, muito tempo, no muito caso tempo demais. de nós que somos pais, nós não gostamos de ver nossos filhos sofrendo. É, Que pai que gosta de ver o filho sofrendo? Então, onde ela estiver, ela sente que a filha está sofrendo, né? Então ela sofre também. E a sua mãe pode estar no céu, aonde ela estiver, mas ela sofre. é. O céu não Ela, é, o céu nesse caso não é um local muito bom, né? A pessoa está sofrendo lá também. Tá? então ela sofre, pode estar onde ela estiver, que ela vai sofrer com o seu sofrimento. Ela é mãe. É, tem que sentir. Muito bem. Eu falei que era o capítulo. Às vezes eu me 19, confundo. 18. Oi?
Você falou 19, mas é o 18, É o né? 18, o capítulo 19 é o passe. Eu falei também que era só até o 19, tem um outro que é a despedida, mas esse é a despedida do Alexandre, que é o 20. Daí termina o nosso livro. Aí Então, tem se. 2 capítulos ainda, né? Dá para o qual outro livro que nós vamos estudar? Então, se for na sequência do André Luiz, é Os Obreiros da Vida Eterna. Eu nunca li esse livro, não, Obreiros da Vida Obreiros da Eterna. Vida Eterna. Fala sobre o desencarne. Desencarne de algum. É o estudo de alguns casos de desencarne. Ah, deve ser muito bom. Eu estou aprendendo muito, É a porque eu já sequência. li muitos livros, eu lia mais, era romance. Ah, Romance romance, só romance também é muito bom para estudar. Tem uns romances é, bem interessantes que a gente tira ah, muita informação tira boa. muito proveito. Inclusive, a mulher do Maurício mesmo, quando ela morreu, ela estava terminando aquele livro é, E a Vida Continua? É um livro pequeno. Ah, foi A feito Vida um filme. Continua? A Vida Continua foi feito um filme dele também. É muito bom. É esse, A Vida Continua. Aquele lá eu já vi o filme, eu já li o livro umas 10 vezes. É Aqui muito no bonita a audiolivro, história. quando eu peço um audiolivro pelo YouTube, eles me mandam ele. Ah, tá bom, vou assistir ele de novo. Vou ler, vou escutar de novo. E eles sempre mandam ele para mim. Aí eu vou assistir, eu vou ouvindo. Eu já ouvi ele umas 10 vezes, é que eu sei ele de cor e salteado. Mas é muito gostoso aquele livro. É muito bom A mesmo. gente entra, a gente entra dentro dele, né? Ele conta uma história assim, de uma forma muito, muito boa mesmo. A gente se Muito. envolve, né? O Se envolve. Maurício mesmo já falou assim, a Maurilene, ela pelo menos ela estava mais ou menos no caminho, porque ela estava lendo esse livro, A Vida Continua, porque a fatalidade dela foi grande. Você já era amigo do Maurício nessa época? Eu conheci ele depois. Eu vim para cá em 2013. Já tinha acontecido já. Pois é, ela lá ia para parece que um cursinho no centro, É, e o tá. carro bateu de frente com ela lá e matou ela. Ela morreu sem nem ter preparo, nada, não estava doente, não estava sentindo nada. Só estava É. lendo o livrinho. Aí ele olhou o livrinho dela lá, estava marcada a página, estava para frente do meio um pouco. Ah, já estava sendo preparada, não é? Mas ele já tinha preparado ela muito, porque depois ele conheceu ela era assim, sem religião nenhuma, né, sem conhecimento nenhum, aí ele preparou ela bem mesmo. Aí, Ela tá já preparada para a estava partida, né? já estava bem preparadinha, graças a Deus. Ele ajudou ela muito. Muito bem, vamos falar então sobre passes no capítulo 19. Vamos começar hoje ele, que é um capítulo também bastante interessante, que traz muitas informações. O passe a gente já conhece na prática, né? A gente recebe o passe e aqui o André Luiz ele vem trazer para nós uma visão do plano espiritual, como é que funciona toda aquela preparação para fazer esse tratamento com, com a gente, né, encarnados aqui. E ele foi então num desses trabalhos, né, de passes magnéticos, que era ministrado aos frequentadores da casa ali, né? Então ele viu ali que tinha 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes, que falavam bem pouco, e no recinto eles estavam ali fazendo aquele toque salutar, né, nos encarnados através do socorro, né, magnético. É o trabalho que eles faziam ali. Então eles diziam que são técnicos em auxílio magnético, ele disse, né? Estão aqui para dispensação de passe de socorro. Então quando o passista está ali agindo, tem todo um grupo de espíritos, né, que também agem para fazer aquele passe. E aí ele diz também que eles tinham conhecimentos especializados, né? Não eram espíritos que iam ali sem um prévio conhecimento sobre essa questão do magnetismo, sobre como agir nessa questão. Então, para atender um serviço dessa ordem, diz esse Alexandre, né? É importante que ele tenha
também esse conhecimento, além da boa vontade, da elevação mental contínua. Então ele precisa ter todo um preparo, né, para esse trabalho, ter domínio sobre si mesmo. Esse domínio sobre si mesmo é uma questão, né, dos impulsos que nós temos e tudo mais. Então é preciso que ele tenha isso também é pedido para o encarnado, né? Que a gente também busque essas qualidades quando se propõe a um trabalho. Mas ele vai explicar isso melhor até mais à frente, sobre o encarnado. Aqui ele está falando sobre o desencarnado, né? Que é requisitos, né? Para que ele possa se propor a esse trabalho. Então, todos eles são bastante preparados, tanto no estudo quanto nos comportamentos, né, das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. E então ele falou também dos amigos encarnados. O André Luiz perguntou, escuta, mas todos encarnados podem aplicar passe, pode se tornar um médium passista, né? E ele disse sim, todos. Alguns com mais intensidades, outros com menos intensidade, poderão atuar nesse sentido. E o importante é a vontade sempre, né? A pessoa querer fazer. Depois que a pessoa tem essa vontade, mesmo que ele seja uma pessoa completamente que desconhece, né, os mecanismos do passe magnético, ele pode atuar. É claro que com isso ele vai sendo motivado a também desenvolver esse aprendizado. Eu acho que um bom exemplo nessa questão de pessoas que às vezes não têm nenhum conhecimento e atua e consegue resultados excelentes, podemos falar dos benzimentos, né? As benzedeiros, os benzedeiros, eles conseguem resultados. O que eles têm ali? Amor, boa vontade, né? Com a raminho vai lá e faz o benzimento, né? E tira a pessoa daquela enfermidade em muitas vezes. É claro que em todo lugar existe aqueles que não são, né, não são de boa vontade, mas sempre o trabalho a pessoa está no trabalho do bem, está com boa intenção, ela consegue excelentes resultados, né, nesse trabalho. Então o médium passista, né, ele está nessa situação de cada vez mais, né, se melhorar, né, ele para buscar, porque a prática do passe leva a cada vez melhores resultados, né? A pessoa vai praticando, ela vai observando os resultados, ela vai se modificando, então vai trazendo benefícios para ela mesma, para que elas possam cada dia mais conseguir mais resultados. E ele, o tempo todo ele lembra o equilíbrio das emoções, né? Preciso que as pessoas que se propõem a esse trabalho, né, o candidato a esse serviço, que eles tenham sempre aliás, o equilíbrio das emoções. Então, a questão da mágoa excessiva, da paixão desvarada, dessa pessoa nervosa, inquieta, né? Tudo isso são impedimentos para que ela adquira bons resultados. E depois ele fala também das necessidades fisiológicas. Nosso corpo físico é bom estar bem cuidado, né? Então ele fala até a questão da alimentação mesmo. Pelo menos no dia do passe, o dia que antecede, né? Evitar a alimentação, o excesso de alimentação, né? Pessoa que é glutão, que come muito, né? Ele pode produzir, ele fala, odores fétidos através dos poros, nos pulmões, no estômago, enfim, tudo isso aí pode prejudicar essa transmissão das energias, né? Ele vai estar ali sonolento, desgastado fisicamente, né? E ele não vai conseguir. Evidentemente que, dependendo do merecimento do paciente ali, a espiritualidade tem todo um trabalho para minimizar os efeitos desse descuido do médium e poder trazer um bom resultado, né? E sempre lembrando, né, a boa vontade sincera é
fundamental, né, para que ele consiga resultados. Então, se, por exemplo, tem uma necessidade de socorrer alguém e o médium que está ali, aquele despreparado, a espiritualidade dá um jeito, né, de socorrer, né? Utiliza daquele médium, mesmo que ele não esteja em condições excelentes, né, para ser atendido. Excelente dificilmente vai encontrar, né? A maioria de nós é meio descuidado mesmo. Então, ele fala que não tem esse rigor, né, excessivo. Não, tem que ter um médium pronto ali, né, preparado para atender aquela pessoa que está na situação. Não, ele fala que seria demasiado rigor. Então, todos os enfermos podem procurar a saúde e todos eles vão encontrar, se ele tiver essa boa vontade também, né, de contribuir para o próprio benefício dele mesmo, né? Então, são as qualidades que ele lembra aqui que todos precisamos ter. E aí ele colocou então André Luiz junto com Anacleto, né, que era o responsável ali por aquela situação de tratamento, que é o diretor daquele departamento de tratamento de passe, e a Anacleto então começou a mostrar para ele, né, as situações. Ele falou de uma irmã que estava ali, e aí ele falou do interior dela, né, uma nuvem negra que estava envolvendo a válvula mitral, e também a válvula aórtica, né, estava começando a se comprometer. Então era um trabalho mesmo de cura ali que estava sendo feito. Aí ele explicou, né, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos que degradam e corroem o centro de força. Então, isso que estava acontecendo ali, né? Estava comprometendo a parte física e a parte também do centro de força. Então, ele mostrou que a situação daquela enferma. Então, ele falou, olha, hoje essa amiga, né, teve sérios atritos com o esposo, né? Então houve uma desarmonia íntima, e essa nuvem, né, que cerca o órgão vital é a matéria mental fulminatória, né, que ela criou pelo desequilíbrio mental que ela foi envolvida e pode causar então uma perigosa enfermidade. Aí ele falou, então vamos atender ao caso. Daí ele começou a atuar por imposição, né, aquelas energias radiantes, né, começou a sair. Ele passou por todas as partes mais comprometidas daquela senhora enferma, e ele observou que aqueles raios, né, de vitalidade começava a atuar e dissolvendo, né, aquela matéria negra que envolvia aquela pessoa, e ela começou então a melhorar. Então teve uma melhora ali, né? Foi influenciando ali, foi te retirando aquela matéria indesejada. E o André, então, ele observava aquilo assim com muita admiração, embora ele já tivesse participado de momentos socorristas, né, do plano espiritual, lá no nosso lar e tudo mais. Ali era uma situação onde envolvia a parte física, né, que estava a colaboração entre encarnados e desencarnados, trabalhando ali para levar aquela recuperação. E daí ele perguntou, mas se essa senhora não tivesse buscado aqui uma casa espiritista, ele diz, né? Como é que ela ia resolver essa doença oculta? Estaria ao abandono? Porque a medicina não ia conseguir perceber, né, essa enfermidade. E como é que ela poderia, então, ser atendida, né? Como é que ela estaria ao abandono? E a Ana Clélia falou, não, de modo algum. Então, há muitas legiões, né, de trabalhadores no mundo espiritual que estão atuando em todos os locais, nos hospitais, nas igrejas, como a senhora lembrou agora, né, no finalzinho do nosso capítulo da obsessão,
Então, eles estão atuando em todo lugar, onde há boa vontade, onde há pessoas que querem sair daquela situação de enfermidade, tem pessoas atuando, tem o plano espiritual está ali agindo. Então, ali, em poucos instantes, ela saiu daquela enfermidade, ela ficou livre. André Luiz ficou bastante admirado do socorro, né, que aconteceu. E aí, então, ele disse que ela estava, então, preparada, né, agora para caminhar, né? É claro que agora precisava que ela mantivesse também, né, a firmeza de pensamento, que não se deixasse levar pelas emoções, como aconteceu anteriormente. Por isso que o tratamento na casa espírita, ele não é simplesmente o passe, né? Ele é um tratamento prolongado, onde a pessoa está ali ouvindo algumas palestras, recomenda a leitura de livros, o culto cristão no lar, recomenda várias formas, né, da pessoa mudar mesmo o comportamento dentro de casa para melhorar aquele ambiente espiritual dali. E ele lembra, né, que mesmo que ela estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, ele receberia o socorro da esfera, desde que houvesse ali boa vontade, que não importa, né, a questão da religiosidade. A doutrina espírita ela oferece a situação do conhecimento melhor sobre como funciona, das técnicas. Mas o próprio Allan Kardec lembrou, né, que a pessoa de qualquer religião poderia receber, né, e atuar dentro dos conhecimentos espírita. Né? Até ele citou que poderia haver católicos espíritas, evangélicos espíritas. Quando o nascedouro da doutrina espírita não tinha ideia dessa, tinha um sentido de uma religião institucional, né? Mas de um estudo filosófico, psicológico, científico, né? Com princípios espirituais, princípios religiosos. Essa era a ideia que tinha dentro da doutrina espírita. Hoje nós acabamos fazendo da doutrina espírita uma igreja, uma religião com cultos e tudo, né? Mas não era essa a ideia. Até porque a ideia de religiões muitas vezes tem essa característica de separar, né? De criar oposições, né? Às vezes ela causa até desunião, né? As igrejas de uma forma geral. E entrar nessa seara dessa forma talvez não seja o melhor caminho. Isso é uma outra questão. Então ali ele estava nessa questão do tratamento ali, né? De cada uma das pessoas. A senhora quer fazer algum comentário, dona? Passe é muito bom mesmo. A gente, quando vai no centro, que a gente recebe o passe, a gente sai, parece que sai maneiro. Meu marido mesmo fala, assim, parece que eu saio maneiro lá do centro. Que bom, é um bom termo. Eu fui tudo para lá. Peso, mas maneira de falar, né? Porque a gente sai assim tão leve, tão aliviado. Leve, né? É muito bom, o passe é ótimo. E benzição também, você falando em benzição, eu tenho muitas histórias de benzição que já aconteceu. O meu neto mais novo, que é meu filho caçula, né, porque eu criei ele desde que ele nasceu, um dia a mãe dele passou na minha casa e pegou ele escondido, estava dormindo, quando eu olho lá no berço, cadê o menino? Ah, Ai, nós ficamos loucos. A mãe dele tinha catado ele carregado, sem falar com nós. ah, E aí, com 5 dias, ela ligou para nós, falando para nós buscar ele. Ela estava com ele em Goiânia, numa casa lá. E eu, a Regi foi buscar. Chega lá, o menino estava com a diarreia ruim demais, parece que estava até podre, coitado. Ferida para todo lado nas virilhas. Onde tinha uma ruguinha nele, era ferida. Levou no médico, o médico passou pomada, passava uma, não dava certo. Nós usamos 7 tipos de pomada, nenhuma deu certo. Aí tinha um senhorzinho, até perto de casa, assim. Falei, vou levar lá no vizinho ali para ele benzer. Porque é o único recurso que nós está tendo. E lá não tinha centro espírita, lá no Varjão, não. Aí levei no senhorzinho, ele benzeu, primeira vez que ele benzeu,
Mas por incrível que pareça, os outros falam que o raminho murcha, mas o raminho murchou assim de uma vez, Olha o raminho só. dele, e ele começou a abrir na boca, mas o homem ficou ruim, tadinho. Ah, Nas orações que ele fez para ele, caladinho, porque a gente não sabia o que ele estava falando, né? E você, esse trem dele aí vai sarar. Isso aí vai sarar, você vai ver. Se quiser trazer mais uma vez aqui, pode trazer, mas não precisa, não. é. Poder explicar a mim. Pois não precisou mesmo. Porque no outro dia já amanheceu mais sequinho, a gente viu que não estava evoluindo mais. Foi secando e sarou. Nunca mais deu nada. Falei, Nossa. o homem, ele gostava mais de criança e todo mundo que ele benzia sarava das doenças que tinha. Que todo mundo deixava para ir lá no fim, quando não tinha recurso na medicina. Ia lá. Esse senhorzinho, era um médium forte demais, mas ele não sabia que ele era, né? Ele era Mas médio. ele era. Ele era um médium muito, assim, porque ele era muito bom, uma pessoa humana maravilhosa, sem maldade, uma pessoa boa mesmo, quase estilo Chico Xavier, tão bom que ele era. Ele Olha vivia só. sorrindo, um velhinho negro, ele vivia sorrindo, esse velhinho, tão feliz, alegre, morava na casinha caindo nos pedaços, mas mesmo assim ele era feliz. Aí. Então, a senhora falou das qualidades, né, do passista, né, e que ele Pois tinha, é, né? ele tinha muita qualidade. Muito amor, Então, né, boa vontade, né, vale é o humildade. amor com que faz. Às vezes o médium mesmo, ele não tem, às vezes, uma força, mas ele tem um amor, tem boa vontade, ali os bons espíritos usam dele, É, usa das faculdades dele, né? Porque para ser médium não é só falar que quero ser médium e pronto, não. não. Aí tem que ter humildade, tem que ter bondade, tem que ter É o amor. mais importante, né? Mais Tem que importante até do você conhecimento técnico. sair brigando de dentro de casa e brigando na rua e chegar lá e dar passo no outro. É, Você não fez nada de bom para o outro. Às vezes fez até ruindade, porque aí o passe já se torna um passe ruim, porque a energias. energia estava ruim. É. Então, a energia boa é que faz o passe ser um passe bom, é porque a energia está boa. Muito bem. Estamos encerrando o nosso tempo. Faltam 4 minutos, 9 horas e 20, 8 horas, 9 horas e 26 minutos. 26 minutos. Aí na próxima a gente continua o passe que nós não concluímos. Vai ter outros exemplos, né, de pessoas que foram lá para receber o passe. E, então nós vamos ter outros exemplos e mais alguns comentários e que sabe também a gente já faz o capítulo 20, né, das despedidas. E na outra reunião a Uhum. gente já começa o novo livro. O novo. Pois é, quando é boa, o tempo passa Boa! voando. Que bom! É um bom aprendizado, né? Então vamos partir para o encerramento, agradecendo a Deus, agradecendo a Dona Lalinha pela presença, pela contribuição nesse estudo, né, que a gente aprende muito, eu agradeço bastante. E vamos orar. Gratidão, Senhor, gratidão à espiritualidade amiga por esses momentos, que essas energias que, ora, geramos pela nossa vontade, possam ser encaminhados àqueles que estão em dificuldades, aqueles que os nossos pensamentos, o pensamento da Dona Lalinha, o meu, estão direcionando, que necessitam, né, de fortalecer, são os passes, como nós entendemos hoje, né, que são mobilização, movimentação de energias. E através da oração também nós movimentamos essa energia. Peço pela Dona Diva, né, que ela tem dito também que está com dificuldades, né, nessa área de física, né, de enfermidades, ela possa se fortalecer, possa confiar em Deus, em toda a sua família, enfim, Senhor, que nós possamos
interiorizar esse aprendizado desta manhã e possamos caminhar para a transformação em direção ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Você tem um bom descanso, boas férias para você ir